São as mulheres que trabalham, lutam pela igualdade e pela equidade numa incruenta secular. São mães, moças, meninas, sindicalistas, parlamentares, enfim, todas as profissões. O programa Metalúrgicos em Notícia vai falar sobre a mulher, no meio sindical, no meio parlamentar, a mulher brasileira. E temos dois convidados. Um dos convidados, que está aqui com a gente em todos os programas, que é o porta-voz da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, é presidente da Confederação, é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi e vice-presidente da Força Sindical, o senhor Heleno Bezerra. E a gente está também aqui com uma pessoa muito especial, a senhora Neuza Barbosa Lima, diretora do Sindicato de Alimentação dos Trabalhadores da Alimentação de São Paulo e também diretora da Federação dos Trabalhadores da Alimentação. Além disso, faz parte também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher da Presidência da República. Tem um trabalho de grande vulto e de exponencial nos temas que dizem respeito às mulheres. Primeiramente, o nosso boa tarde, boa noite, como vai? Boa noite, é um prazer mais uma vez estar falando aqui com todos os trabalhadores, falando com a população de modo geral. Senhora Neuza Barbosa Lima, como vai? Tudo bem, boa noite. É um prazer realmente estar aqui nesse programa e nessa oportunidade. Estamos aqui realmente para debater os temas de interesse das mulheres. Bom, vamos começar com um assunto polêmico. O espaço das mulheres no sindicato. Existe ainda muita ação ou muitas ações, digamos, machistas e que fazem com que as mulheres não ocupem o espaço que conquistam? Eu acho que dentro das centrais tem sido feito um grande trabalho, desde a questão de aprovação de cotas, mas isso não tem se traduzido para as bases, para essa implementação dessas cotas nas bases dos sindicatos. Então, o grande desafio é que as centrais traduzam que seus afiliados, suas entidades afiliadas, realmente implementem nas bases as cotas, para que essas mulheres tenham garantido o seu espaço de participação. Porque se diz muito que o espaço é dado para as mulheres, mas não acreditamos que nada seja dado. O espaço existe, mas tem que ter políticas para que realmente essas mulheres possam acessar de fato esses espaços. Senhora Heleno Bezerra, existe uma política na força sindical voltada para a mulher sindicalista? Existe, né? Nós estamos trabalhando para isso, né? Agora, eu acho assim, se nós compararmos aí os 10 anos anteriores com os dias de hoje, a mulher já ocupou um espaço importantíssimo na sociedade, né? Hoje tem alguns tabus no meio das profissões, do trabalho, que a mulher, há anos atrás, era impossível ela fazer, né? Por exemplo, ser motorista de ônibus, ser motorista de táxi, né? Tem mulher, outro dia eu vinha de avião, aí o comandante do avião era uma mulher, tá certo? Então são profissões, eu dei dois exemplos de extremos que era, há tempos atrás, só comandada por homens. E hoje as mulheres estão já fazendo em todos os meios da sociedade, as mulheres já estão ocupando seu espaço. Agora, a participação da mulher é muito mais complicada do que a participação do homem. Perfeito. Né? Porque a mulher tem dupla jornada de trabalho, o homem não cuida da casa, né? Tem alguns que é cozinheiro, gosta de fazer comida, eu só sei fritar ovos, por exemplo. Então, e aí a mulher tem esse tipo de complicação para ela exercer. E no meio sindical é pior ainda, tá certo? Por quê? Pega uma categoria como a minha, por exemplo, de metalúrgico. Predominantemente homens, né? Homens, né? Então o espaço da mulher ali fica realmente mais complicado. Mas em todas as reuniões que nós fazemos de delegados sindicais já tem uma participação importante da mulher. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo vai fazer 75 anos esse ano, né? E desde 75 anos é a primeira vez que tem uma mulher tesoureira. Nunca teve vice-presidente, secretário-geral, funções mais importantes. E nós temos hoje uma tesoureira, e nesse meu mandato eu fico satisfeito com isso, porque eu fui o presidente que montou a chapa e pôs a mulher para cuidar das finanças do sindicato, tá certo? E isso é uma demonstração
do espaço e da competência das mulheres que estão ocupando. E até porque as mulheres estudam mais do que nós. Eu sempre falo para as pessoas, né? As mulheres são mais detalhistas, vão mais atrás das coisas, estudam mais e por isso que elas estão assumindo os espaços. Né? Neuza Barbosa Lima faz parte da Comissão de Mulheres da Coordenadoria das Centrais Sindicais do CONISUL. Na América Latina, no CONISUL, aqui, como é que é a participação das mulheres em outros países no mundo sindical? Olha, para a gente ter uma ideia, dentro da Coordenadora de Centrais Sindicais do CONISUL, nos cargos executivos da coordenadora, na criação da coordenadora, a Força Sindical deu um exemplo, que a companheira Ruth foi a primeira mulher a ocupar um cargo de titular nessa coordenadora. Depois da companheira Ruth, como ela teve um afastamento, foram ocupados os cargos da titularidade só por homens. Feito isso, o que se criou dentro da coordenadora? Uma comissão de mulheres com os países do Mercosul que compõem. Mas, para se reunir essa comissão de mulheres, é uma dificuldade imensa, porque sempre se busca recurso para que os titulares da coordenadora se reúnam. Quando chega na hora da reunião da comissão de mulheres, não tem. E as centrais, verificando as dificuldades que tem as centrais do CONISUL, sempre dificultam. Se trata da questão da mulher, nunca tem uma verba disponível. Tanto é que agora, recentemente, teve uma reunião da coordenadora e a comissão de mulheres não pôde se reunir porque não tinha um recurso de financiamento externo para essa reunião. As centrais não tiveram como bancar o custeio das suas participantes. Esses recursos, eles advêm também de empresas? Não, isso vem de fundos internacionais. Fundos internacionais. Então, a comunidade europeia tem uma participação de financiamento. A ONU? A ONU não, mas não. Aí na coordenadora tem vários países que são projetos. Entendo. Então, se fim do projeto, se acaba aquele recurso para dar continuidade ao trabalho da comissão de mulheres. Quer dizer, falta recurso para a reunião das mulheres, propriamente. Das mulheres, especificamente. Então, quando se busca assim, que as centrais financiam, você vê o Paraguai, o Chile, as companheiras têm a maior dificuldade de participarem, porque quando chega na hora da mulher vir, nunca tem o recurso. Paraguai, então, Chile, Colômbia. Exato, os países é uma dificuldade imensa para se custear. Então, eu acho que a gente tem que buscar formas de superar essas dificuldades, né? No espaço sindical, porque de repente há muita também rotatividade dessas companheiras, não há uma permanência, uma constância dessas companheiras para se desenvolver um trabalho. Então, dentro da coordenadora de centrais sindicais do CONISUL, fica difícil se ampliar o trabalho das mulheres para seus países devido à própria rotatividade de mulheres que ocorre nesses cargos. Acho que o exemplo de efetividade só se dá pelo Brasil. CUT, Força e CGT que mantém as suas titulares e as suas suplentes. Os outros países é uma rotatividade constante. É prioridade para a Força, é prioridade para a Confederação dos Metalúrgicos e para o sindicato buscar investir no trabalho das mulheres? Claro, nós temos discutido muito, que eu acho a Força Sindical tem que orientar os sindicatos, e a Confederação dos Metalúrgicos está fazendo isso, de fazer política de duas vertentes. Na questão de atrair a mulher para o sindicato, discutir os seus problemas dentro do sindicato, a questão também é da juventude. Agora, essa questão dos direitos das mulheres, tem hora que tem uma contradição daqueles que os defendem. Não as mulheres. Eu participei de um programa, no programa de rádio, eu tive um debate que eu fiz elogios, né, de um projeto de lei do deputado Ricardo Izá, que dá o direito à mulher fazer exame periódico, um dia fazer exame na mama, essa coisa depois a Neuza pode até explicar o que é isso que é para as pessoas fazerem. Mas no mesmo tempo que eu fiz elogios no programa. Então ele aprovou no Congresso Nacional um projeto de lei que dá um dia, né? No mesmo tempo que ele estava defendendo o dia da mulher, ele estava defendendo tirar 120. Olha que coisa interessante. Eu dou um e tiro 120. 120 diz respeito? Por quê? Na Constituição, nós temos lá, que foi na Constituição de 88, que foi aprovado, que foi luta, inclusive dos metalúrgicos de São Paulo, na época, né? Nós defendemos do movimento sindical alguns direitos que tem hoje na Constituição. E um deles é os 120 dias da companheira mulher, quando ela vai ter o seu filho. Então, Ricardo Izá defendendo a emenda 3, né? A emenda 3 simplesmente é tirar esse direito dessa trabalhadora.
Tá certo? Ela Olha tem que um coisa dia... interessante, né? Tivemos até um debate meio acirrado lá, porque eu digo, deputado, me explique isso. Né? Eu faço elogio o seu projeto, né? Você é uma grande coisa, né? Que as mulheres precisam saber disso. Na medida que ele dá ele está tirando 119. 119. Tá certo? Porque é 120 que a mulher tem quando tem direito a ter um filho, né? E aí, então isso é interessante porque esse debate ele é importante, né? Eu fiquei até decepcionado porque na minha concepção, né, porque eu vi o partido dele na televisão defendendo a CLT e defendendo os direitos dos trabalhadores, jamais passava pela minha cabeça que o deputado Ricardo Isaac estivesse defendendo a emenda 3. Fiquei decepcionado, entendeu? E eu comecei a fazer elogio para ele. Quando ele chegou na polêmica da emenda 3, ele ficou no lado dos empresários, não do lado dos trabalhadores. Então, eu acho que isso é importante. Tanto quanto as mulheres começaram a ocupar os espaços na sociedade. Você vê a Neuza, que ela é diretora do sindicato dela, diretora da Federação da Alimentação, secretária desse comitê presidencial, e tem um que ela esqueceu de falar, ela é secretária nacional da Força Sindical. Exatamente. Certo? A Neuza é quem organiza, certo, a política das mulheres dentro da Força, né, e faz esse debate e está fazendo muito bem. Representatividade parlamentar. Talvez se não fosse um deputado, fosse uma deputada, ele teria apresentado um projeto de lei diferente. Como é que está a representatividade parlamentar das mulheres brasileiras? Eu só gostaria, antes de tocar nesse ponto, comentar um ponto que o companheiro Heleno tocou, que eu acho que é fundamental, essa questão dos direitos à maternidade. E eu somo com ele nessa decepção, que quando um parlamentar apresenta o direito da mulher ter um dia no ano para fazer a sua mamografia, o seu exame preventivo de câncer de colo do útero, ao mesmo tempo ele quer tirar uma licença maternidade de 120 dias, onde existe um projeto da senadora Patrícia Saboia que está ampliando essa licença, propõe ampliação para 6 meses. Então ela está propondo um projeto de ampliação de 2 meses mais na licença maternidade, não só em benefício da própria mãe, mas em benefício da própria criança. Então a gente tem que pensar que sociedade nós estamos construindo, que sociedade nós queremos e que parlamentares nós queremos. Quais as parlamentares? Não é simplesmente ser mulher, por ser mulher nós votarmos nela, mas quem são essas mulheres, qual o comprometimento dela, que elas têm na nossa sociedade com as outras mulheres, com a sociedade em geral. Então isso que é importante, essa representatividade, que nas últimas eleições nós perdemos muitas cadeiras de mulheres. E qual o motivo dessa perda, na tua opinião? Eu acho que muitas delas houve as dificuldades dentro do próprio partido, a avaliação que foi feita nas conferências municipais e regionais de mulheres, que eu tive a oportunidade de participar até agora, e agora em julho nós vamos ter a Conferência Estadual da Mulher, que é preparatória para a segunda Conferência Nacional, que se dará em agosto. A gente avaliou o quê? As dificuldades que essas mulheres encontraram dentro dos seus partidos. Então, parlamentares, não de partidos de direita, mas de partidos de esquerda, partido histórico comprometido com as lutas das mulheres, e parlamentares de luta em defesa dos direitos das mulheres, elas se comprometeram, se empenharam na candidatura de um companheiro homem, muitos se empenharam na candidatura do companheiro Lula, e acabaram perdendo o seu espaço de defender o seu próprio espaço, porque o seu próprio partido dificultou, não lhe proporcionou recurso, o espaço de mídia foi insuficiente para ela, ao mesmo tempo que era dado um espaço maior aos homens, que eram os protagonistas da campanha, as mulheres não tiveram o mesmo espaço. Então isso é uma grande dificuldade. O companheiro Heleno colocou uma coisa muito importante, as mulheres têm estudado mais, as mulheres têm ocupado postos muito importantes, profissões que até então a gente não imaginava que elas fossem ocupar. Um exemplo é no setor metalúrgico mesmo, as mulheres torneiras mecânicas operando máquinas computadorizadas lá na área da construção civil, as mulheres no trato ali de assentamento de azulejo, de todo tipo de trabalho dentro da construção civil, e o próprio companheiro Ramalho fez um testemunho recente do desempenho dessas companheiras e do destaque dessas mulheres dentro da área da construção civil. Então isso é muito importante. Agora, no espaço político e no espaço sindical, nós temos que caminhar muito, temos que trabalhar conjuntamente com o nosso companheiro, num trabalho, numa campanha realmente de sensibilização
e de realmente a gente procurar ver essas dificuldades, de que forma nós vamos superar para que a mulher esteja ocupando mais esses espaços, tanto no meio sindical como no meio político.